Fala galera, espero que seja todo mundo bem. Futebol americano rolando aqui, o Biomecânica Fácil sentado ali. E é o seguinte, a gente vai discutir hoje protocolo de rampa e protocolo escalonado. São dois testes básicos que normalmente são empregados para você fazer um teste de esforço cardiopulmonar, máximo ou submáximo. Eu vou conversar com você um pouquinho sobre isso, porque aqui no Brasil a gente tem um documento da Associação Médica Brasileira alertando que nós, profissionais de educação física, em tese, não podemos fazer ou submeter nenhum aluno a teste máximo sem que a gente tenha a supervisão de um profissional da medicina devidamente registrado e cadastrado no Conselho Regional de Medicina. Então, olha só. Aqui à esquerda da tela de vocês, você está vendo o protocolo em rampa. Por quê? Porque ele tem um aspecto de rampa. Tá? E à direita você está vendo um protocolo escalonado, onde você, de certa forma, tem lá estágios, parece um degrauzinho. Então vamos observar o que significa isso daqui. O protocolo em rampa que você está vendo aqui, ele nada mais é do que um protocolo onde eu tenho aqui no eixo Y o percentual de frequência cardíaca máxima, que vai me dar um indicativo de intensidade, tá? E eu tenho aqui embaixo o tempo, que vai ser em minutos. Beleza? E o que é o protocolo em rampa? O protocolo em rampa, ele preconiza que eu aumente a intensidade do exercício, tá? Essa intensidade do exercício, vamos supor que eu esteja falando aqui de um ergômetro esteira, ela vai ser em km por hora, velocidade. Se eu estiver falando de um ciclo ergômetro, por exemplo, o ciclo ergômetro eu posso aumentar a intensidade a partir das rotações por minuto ou da carga que eu coloco no próprio ergômetro. Então, olha só, aqui a gente vai entender que no protocolo em rampa, a gente vai fazer o seguinte: a cada minuto você vai aumentar 1 km por hora. Então, vamos supor que aqui você tenha 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos e vamos colocar aqui 6 minutos, tá? Vou apagar isso aqui que está muito mal desenhado. Legal. 6 minutos. Imagina que a intensidade nesse teste aqui tenha começado com 6 km por hora. Beleza? Então imagina 6 km por hora. Isso significa que a cada minuto que eu vou aumentando aqui, eu vou aumentando a velocidade em 1 km por hora. Então, no final do primeiro minuto, eu vou estar lá com 7 km por hora, 8 km por hora, 9 km por hora, 10 km por hora, 11 km por hora. Então, 7, 8, 9, 10 e 11 km por hora. Beleza? Agora, é natural, por um mecanismo fisiológico, que conforme eu aumente a velocidade, eu aumente também o percentual de frequência cardíaca máxima para que eu tenha uma demanda a ponto de atender, em termos circulatórios, aquela nova demanda metabólica. Então, conforme eu vou aumentando a intensidade, eu aumento também o percentual de frequência cardíaca máxima. Se eu estou falando de um teste máximo ele vai levar até 100% da frequência cardíaca máxima. Beleza? Só que como a Associação Médica Brasileira coloca para nós esta regra, que a gente não pode fazer o teste máximo, então a gente precisa agora, ao invés de 100%, 85% da frequência cardíaca máxima. E aí o que você vai fazer? Você vai estimar os 85% da frequência cardíaca máxima do seu aluno, Procura aí no YouTube que tem algum vídeo que vai mostrar para você como que você pode fazer essa estimativa. E quando o seu aluno atingir esses 85% da frequência cardíaca máxima, em tese você vai interromper o teste. Beleza? E isso vai tornar o seu teste, além de ser um excelente teste de referência, e aí a gente pode discutir em outro momento como que a gente vai utilizar os dados desse teste para fazer um teste de referência, vai ser um teste que vai se encontrar aí dentro de todos os parâmetros legais e assim por diante. Beleza? Então o protocolo em rampa, que você está vendo aqui, ele preconiza que a cada minuto você aumente a sua velocidade 1 km por hora a cada minuto. Beleza? Então se eu comecei a 6 por hora, foi 7, 8, 9, 10, 11 km por hora. Isso pensando que o indivíduo chegou
né? No máximo eu vou colocar aqui 12 km por hora. Se for um protocolo submáximo, então ele vai só até 85% da frequência cardíaca máxima, que vai, vamos supor aqui, equivaler a 9 km por hora. E aqui a gente teria a interrupção do teste. Beleza? Por que ele é um protocolo em rampa? Porque ele vai subindo gradualmente de acordo com o aumento da intensidade, que aqui é refletida pelo percentual de frequência cardíaca máxima, e que no caso, né, você vai ter um aumento aí, a cada minuto você aumenta 1 km por hora. Beleza? Muito bem, protocolo em rampa já foi, passo um X, agora vamos discutir o protocolo escalonado. Beleza? No protocolo escalonado, você observa que existe uma pequena estabilização, que você está vendo aqui, uma pequena estabilização da intensidade. Ou seja, vamos supor que aqui eu falei para vocês que a cada minuto eu aumentava 1 km por hora. Aqui eu vou aumentar 1 km por hora a cada 2 minutos. Então vamos supor que aqui seja o primeiro minuto de teste. Primeiro ao segundo, segundo ao terceiro, aqui terceiro minuto. No terceiro minuto eu aumento de novo a intensidade. Beleza? E vou manter aquela intensidade. Então eu aumentei a intensidade e vou manter a intensidade até o quinto minuto. Aumenta a intensidade e mantém a intensidade até o sétimo minuto. Aumenta a intensidade e mantém a intensidade até o nono minuto. Beleza? Ou seja, significa que nesse teste aqui eu passo 2 minutos em cada nova intensidade de exercício. 2 minutos em cada nova intensidade de exercício. Legal. Professor, qual que é a principal diferença entre protocolo de rampa e protocolo escalonado? Que no protocolo escalonado, né, eu permito que haja uma pequena estabilização da frequência cardíaca frente à nova intensidade de exercício, já que a frequência cardíaca ela tem lá cerca de 1 a 2 minutos para se adaptar a uma nova intensidade de exercício. Como aqui eu tenho 2 minutos de intervalo, beleza? A gente vai ter uma adaptação que seja um pouco mais possível de ser realizada, de ser encontrada. No meu doutorado, eu utilizei o protocolo escalonado. Por quê? Porque eu trabalhava com coletas de lactato. E como o lactato ele acaba sendo um marcador sanguíneo que é produzido lá na musculatura, se eu trabalho com protocolo de rampa, quando o lactato, né, até o lactato ser produzido no músculo, cair na corrente sanguínea e chegar na polpa digital, né, vai ter um delay aí. Quando eu permito um protocolo, quando eu faço um protocolo um pouquinho mais extenso a cada estágio, eu permito ter uma identificação, né, na minha concepção e também frente às literaturas que eu acessei na elaboração da minha tese, eu permito ter ali um dado que seja um pouco mais aplicável, beleza? Então, muito bem. E aqui vai seguir o mesmo princípio, só que ao invés de aumentar 1 km por hora a cada minuto, eu vou aumentar, né, 1 km por hora a cada 2 minutos, então vai dar esse caráter escalonado que você está vendo aqui, beleza? A mesma coisa, né? Se eu tiver com a supervisão médica, 100% da frequência cardíaca máxima é permitido, se não, 85%. Então tome bastante cuidado quando vocês forem fazer teste máximo sem a supervisão médica. Né? Você pode perguntar assim para mim, professor, mas e no seu doutorado? Quer dizer que todos os atletas que você avaliou, né, ao longo dos 4 anos de doutorado, e eu fiz no meu trabalho de doutorado 13 estudos piloto antes de fazer o estudo valendo, todos eles tiveram médico acompanhando? E a resposta que eu vou te dar é com certeza, beleza?